Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo prático de algoritmos e programação de computadores 1. E agora nós vamos falar de funções pré-definidas, incluindo algumas de entrada e saída de dados. Então vamos nessa, dê o seu like e também se inscreva nesse canal. Aqui está um resumo das bibliotecas padrão do C. Nós temos a stdio, lembrando que esse I é de input e o O é de output. Esse ponto H de todas elas é porque é um arquivo de cabeçalho, então vem do inglês header. E aí as funções que nós temos aqui na stdio, stdlib, string para trabalhar com textos, ctype e assim por diante. Nós temos várias aqui no C, são essas aqui, e as principais estão aqui nessa tabela. Aqui a parte de funções matemáticas, nós temos o seno, o cosseno, tangente, exponencial. Aqui também você pode elevar com pol, olha só, aqui está descrito da forma matemática. E por fim, a raiz quadrada. Então, como eu disse, nós temos o pol, que vai fazer x elevado a y. Ou seja, eu passo dois parâmetros. E aí, se eu quiser usar o double, que é um pouquinho maior do que o float, eu vou usar de acordo com essas características aqui. O float é ponto flutuante e nós temos também o long, que é ainda maior. Então, dependendo da necessidade da sua utilização das casas decimais, você utiliza a função mais indicada para você. Lembrando sempre que tem que incluir o math.h para usar essas funções. E aqui nós temos os erros que podem surgir do seu uso inadequado. Por exemplo, se você colocar um x negativo e o y não ser um número inteiro. Aqui nós temos as funções de raiz quadrada, que é o sqrt, e eu passo como parâmetro o número que eu quero saber a raiz quadrada dele. A mesma coisa dos tipos, nós temos aqui várias funções. Aí tem a sqrt simples, que vai pegar um double, o com float, que é o sqrt com f na frente, e o L aqui na frente quando eu quero um long double. Aqui um teste, vamos copiar aqui e testar na prática com o nosso editor, no caso o CodeBlocks. Já tem um projeto aqui aberto, só vou colar e vou no Build and Run. Então ele faz inclusão da stdio, math e stdlib. O stdlib é para usar o System Pause, que ele vai dar uma pausa e não vai fechar a minha janela. Então vou vir aqui, digite o número para saber sua raiz quadrada. Vou pegar aqui, ó, 25. Raiz quadrada do número 25 é 5. Aqui deu um problema por causa do acento, porque eu não usei o loquelho. Eu vou falar aqui ainda dessa função mais à frente nesse mesmo vídeo. Então aqui funciona, eu tenho o scanf para ler do teclado e eu vou pegar e descobrir minha raiz quadrada a partir da função sqrt. Vamos voltar à nossa apresentação. Aqui nós temos o stdio de uma forma mais bem explicada, em que eu tenho o printf. Na verdade, vocês já devem até conhecer essas funções que são muito utilizadas. Mas como a gente está nesse assunto, vou passar uma a uma aqui para a gente ver. Então eu tenho printf, scanf que fazem entrada e saída de dados. Isso eu posso formatar. Aqui eu tenho a parte de arquivos, eu posso ler de arquivos e também escrever em arquivos. Eu tenho getChar, que eu vou ler apenas um caractere. Putchar, que eu vou escrever apenas um caractere. E aqui a parte de abertura e fechamento de arquivos. Para eu escrever no arquivo, eu tenho que abrir o arquivo. Para eu terminar, fechar o arquivo, depois que eu escrevi, eu tenho aqui a parte de fechamento com o fclose. Aqui agora nós vamos falar da biblioteca ctype.h, que contém declarações para manipulação de caracteres. Se eu quiser verificar se é tudo maiúsculo, se aquele caractere na verdade for uma letra maiúscula, eu tenho o isUpper. Se for minúsculo, o isLower. O isDigit retorna se o caractere for algarismo numérico. ToUpper vai converter aquele caractere para maiúsculo e o ToLower vai converter para minúsculo. Aqui mais funções, o gets
e o fgets, que vai ler do teclado o que o usuário digitar. Então, a gente não deve usar o gets, porque a pessoa pode digitar várias coisas e estourar o meu buffer, que é onde guarda o texto. E com o fgets, nós temos a solução, porque eu passo a string, onde eu vou guardar, o tamanho e também da onde eu vou obter, se é do teclado, por exemplo, que é o mais normal que a gente conhece. Então, eu tenho isso tudo aqui e vai funcionar. O teclado a gente chama de stdin. Atenção, a string resultante, ela sempre termina com /0. É considerada aí um caractere que é o final. Então, quando eu coloco lá 5, eu vou obter, na verdade, n-1, que é 4. Então, eu tenho que tomar cuidado com essa parte aqui e considerar o /0, que eu não vejo, mas ele está em toda string. Aqui, um programa que trabalha com essa parte de leitura escrita no meu programa. Vamos testar ele aqui, ó. Vou copiar e colar no meu Code Blocks. Então, vou vir no Build and Run. Aqui, ó, ele reclamou do System Pause. Por quê? Faltou o stdlib. Então, eu já vou colocar aqui, ó. Até bom para vocês visualizarem que se você não fizer a devida inclusão da biblioteca, obviamente o programa não funciona. Agora eu vou testar novamente. Já funcionou. Digite uma frase qualquer. Aqui ele está obtendo até 50 caracteres. Lembrando que o /0 é o último, então está 51 aqui. Então eu vou colocar o meu nome, ó. Então exibindo Thiago Jabbour. E ele está fazendo aí um novo pedido. Eu vou colocar: curta esse vídeo. Vamos ver se vai funcionar. Então, exibindo curta esse vídeo. Ele poderia ter colocado na verdade o for aqui, mas ele optou por fazer uma reescrita aqui, ó, que não é o mais indicado. Se você tem o mesmo código duas vezes, você deve fazer um for, que fica mais prático. Mas vamos fechar aqui e voltamos para a nossa apresentação. Mais um programa aqui, ó, que também estou lendo do teclado com fgets, gravando na variável string. E qual o tamanho? 31, stdin, que é do teclado. Bem simples, bem fácil, vocês têm que saber isso de cor, que é muito utilizado. Então aqui da mesma maneira. Agora ele está colocando na tela usando puts, só que aí você não formata, é outra forma de mostrar uma string na tela. Aqui outro exemplo, ó. Vamos ao nosso Code Blocks. Não tem mistério, bem tranquilo. Olha lá. Nome de funcionário. Vamos ver o tamanho que está pedindo aqui, ó. Até 10, tá vendo? Então, ele vai fazer o scan. Só que aqui está utilizando o scanf. Então, não passei o tamanho, ó. Então, vamos lá, Thiago. Mas ele vai guardar até 10. Então, leu que o nome do funcionário é Thiago. Vamos voltar à nossa apresentação. Lembrando que aqui, ó, eu passava com fgets várias opções. E o scanf, eu só passo o tipo que eu quero ler. No caso, uma string, ele não tem essa parte de delimitar os caracteres. Vamos, então, voltar aqui de uma maneira melhor. Agora eu tenho o getChar, que vai ler um caractere, bem simples. Vamos testar aqui. Entre com o caractere T. Você digitou o caractere T. Bem simples, bem prático. Aqui o locale, que eu falei anteriormente, que vai habilitar a parte de acentos que é utilizado no Brasil, acentuação e o cedilha. Então vamos testar aqui, essa parte é bem interessante, e aí eu explico o código direto no meu Code Blocks. Vamos colar aqui. Então o que ele faz? Ele imprime na tela verificando a localidade de corrente. É interessante que eu tenho que ter a biblioteca locale.h sendo incluso aqui no meu código, e ele vai mostrar qual o locale. No caso, ele está setando e mostrando, inclusive, ó, no set locale. E aqui ele passou null, ó. Então ele vai desabilitar a parte de acentuação.
Se você coloca, ao invés do null, essas aspas aqui sem nenhuma informação, ele vai pegar, no caso do Brasil, que é a padrão do sistema operacional que eu estou utilizando. Então vamos testar aqui. Nesse caso ele não vai ler nada do teclado, é apenas para mostrar a parte de acentos. Então aqui deu aqueles bugs, aqueles caracteres ruins, porque ele não tem acentuação setada para o Brasil, e aqui ele já tem por português brasileiro. Então aqui funciona, ó, o tio, o acento já, acentuação, cedilha, tá tudo funcionando. Vamos voltar à nossa apresentação. Agora um exemplo um pouco mais complexo, onde eu passo parâmetros para o meu programa na parte de execução. Ele vai ver o que você passou, uma data, e vai imprimir o nome do mês. Então ele vai verificar aqui, ó, esse arranjo de nomes de meses. Ele vai ver se é o 2 é fevereiro, se é 3 é o março, de acordo com a posição aqui, ó. Tá vendo que eles estão ordenados? Então vai funcionar. Se eu quero o mês 12, ele vai pegar essa 12ª posição. E aqui ele verifica se estão sendo passados os argumentos, e eu vou mostrar como a gente pode fazer isso no CodeBlocks. Vamos lá. E aí, onde eu passo os parâmetros no meu CodeBlocks? Se fosse na linha de comando, seria na frente ali do meu nome do programa. Agora eu vou dar um Build and Run sem passar nenhum parâmetro, ó, que é o padrão do CodeBlocks e dos editores convencionais que a gente tem. Então ele fala que você tem que passar os parâmetros. Ele verificou isso aqui no argc. Então todo programa aqui, ó, tem o argc e o argv. Argc são a quantidade de parâmetros, lembrando que se não tiver nenhum sendo passado, vai ter um por padrão, pelo menos um que é o nome do programa. E eu vou até imprimir ele aqui para vocês. Se tiver mais, aí eles vêm em sequência. Então tem o 0, 1, 2 e 3 e assim por diante. Para setar aqui no meu CodeBlocks, você vem em Project, Set Programs Arguments. Então eu venho aqui em Debug, que é a parte que eu estou utilizando aqui na minha execução, e coloco, ó, 12 do mês 4 de 2023. Agora vamos testar. Olha só, ele mostrou o nome do programa, que é o primeiro argumento, e aqui 12 de abril de 2023. Olha só, onde está mostrando o nome do programa, que é o argumento padrão, que é o 0. Olha só, programa, e aqui o parâmetro porcentagem %S, que é do tipo string, e ele vai substituir esse porcentagem S por argv0. Então, é o parâmetro automático. E aqui o 2, ó, é o número do mês que ele vai obter do meu arranjo de mês. Ó, nome mês, mês menos 1 por conta do 0. Então, eu tenho que fazer esse tratamento aqui também. E aqui o argv3 é o ano. Então, funciona plenamente, é bem legal esse exemplo. Testem aí no computador de vocês. É isso então, pessoal. Espero que tenham gostado. Já dê o like e também se inscrevam nesse canal. Um abraço e até o próximo vídeo.